Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 18 no livro de Josué. Estamos no capítulo 5. Hoje nós vamos ler o versículo 10. A leitura será feita na Bíblia NVI. Diz assim a palavra do Senhor: Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Glória a Deus pela leitura da sua palavra, que bênção, né? Nós vimos aí na reflexão de número 17 o povo sendo circuncidado, né? E agora eles vêm para a celebração da Páscoa. A Páscoa que foi instituída no povo de Israel, né? Temos aí esse relato lá em Êxodo 12, no momento em que Moisés pede para que o povo celebre a Páscoa, né? Então o povo vai lá celebrar, eles vão se preparar, né? E fazem a celebração da Páscoa, que tem a representatividade de libertação, o momento que eles são libertados do cativeiro, né, da prisão lá, de todo aquele cenário de escravidão do Egito, e aí eles vão para o deserto, né? E isso é a representação da Páscoa. Essa Páscoa foi ministrada, celebrada uma segunda vez em frente ao Monte Sinai, então eles saem do Egito, já vão direto para o Sinai, e ali eles celebram a Páscoa, a segunda Páscoa a ser celebrada. E aí a gente vai ver lá em Êxodo 12 que Deus também pede para que o povo venha celebrar essa Páscoa anualmente, que eles deveriam ter isso constante na vida deles. Mas depois dessa segunda celebração da Páscoa, houve um encerramento. O povo ficou aí 39, 40 anos sem celebrar a Páscoa. E aí nós vamos ver alguns pontos importantes, né? Por que aconteceu isso? Primeiro, porque a geração circuncidada era a geração antiga. Essa geração pereceu no deserto. Surgiu a nova geração e eles não tinham sido circuncidados. E para participar da celebração da Páscoa, precisaria ser circuncidado. Então o povo, por isso que Josué, quando entra na terra da promessa, ele para tudo, se volta para Deus e a primeira coisa, vamos circuncidar essa nova geração. A partir do momento que circuncidou essa nova geração, eles partem agora para a celebração da Páscoa. Amém? Que é o texto que nós acabamos de ler ali na planície de Jericó, né? Eles estavam ali celebrando a Páscoa, né? Estavam acampados em Gilgal ali e foi feita essa festa maravilhosa. Bom, vamos aos princípios disso tudo, né? Tem tanta coisa boa aqui ligado à questão de adoração, a questão de ordem, né? E eu já quero começar falando um pouquinho sobre essa ordem, esse ensinamento aí que traz essa passagem bíblica, né? Então, como nós vimos, o povo ele para celebrar a Páscoa, eles tiveram que passar primeiro por uma circuncisão. Então, quando a gente entra nas coisas de Deus, quando a gente passa a caminhar com Deus, existe todo um processo nas nossas vidas, né? Você receber a Cristo, você conhece a Jesus através da sua palavra, você sente o amor de Deus, né? Como diz a Escritura, vinde a mim, vós estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Então você é aliviado por Deus, e aí você recebe, você aceita esse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador na sua vida. A partir desse momento, você dá um próximo passo, que é o descer nas águas, né? Que aquilo que aconteceu no seu interior agora passa por uma representação, que é o batismo, para que fique como testemunha para o mundo. E a partir daquele momento, todos que assistem como testemunha passam a reconhecer você. Olha, agora esse é um cristão, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Então, o batismo nas águas, ele tem essa representatividade. E ele hoje, ele está no lugar do que era a circuncisão lá com eles. Então você vê, o povo não podia celebrar a Páscoa. Por quê? Porque eles não tinham sido circuncidados. Eles estavam andando com Deus, mas ainda não estavam caracterizados como os filhos de Deus. Eles não estavam ainda com a marca de Deus na sua vida, né? Aquilo que faz o mundo reconhecer que eles eram um povo de Deus. E aí, depois de passar pela circuncisão, eles vão para a celebração da Páscoa. E nós, então, aqui caminhamos nessa ordem, né? Então, primeiro passamos por esse processo, depois do batismo, nós vamos caminhar agora debaixo de santificação, que é também esse cenário da celebração. Veja bem, quando você passa, você sabe que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, você sabe que nossa alma estava condenada, nós estávamos condenados à morte, essa morte eterna. Imagine que esse era o destino do homem. Quando Deus, no seu imenso amor, enviou seu Filho para morrer por nós, né? Entregou seu Filho, esse grandioso amor de Deus, Jesus, né?
que desceu desse trono maravilhoso e veio aqui depois de ser encarnado, morreu na cruz pelo nosso pecado. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, né? E como foi dito, né, nós vimos que a Páscoa, ela é representação do que? De libertação, ela simboliza libertação. Em Jesus nós somos libertos, né? Então quando você conhece a Deus, quando você conhece a Cristo, quando você começa a caminhar e você entende isso, você vai agora para a celebração. E a Páscoa aqui, aproveitando o cenário desse texto, é isso. É uma celebração, é uma festa, é uma alegria grandiosa, né? Então, olhando para o Antigo Testamento, olhando agora para esse texto, nós vemos aí que tudo foi feito com muita ordem, e é da mesma forma nós temos que caminhar hoje na presença do Senhor. Há muitos hoje que andam na presença do Senhor de qualquer jeito. Eu acho que servir a Deus é de qualquer maneira. Posso andar no mundo, servir ao mundo, fazer as coisas que me agradam e também servir a Deus. Tem muita gente que entra na igreja e já quer mexer em tudo, fazer tudo, né? Tem coisas que quando a pessoa entra, ela pode até pôr a mão, uma coisa ou outra, mas tem áreas da igreja que são áreas mais espirituais, áreas que exigem uma comunhão maior, que a pessoa para entrar ali, ela tem que ter passado por um cenário genuíno de conversão, né? Um cenário e agora vive esse momento da celebração, né? Não é à toa que a gente vê tantos escândalos acontecendo dentro da igreja do Senhor. Então, essa ordem, ela é muito importante. Então, nós não temos que inventar nada. Vamos para as Escrituras, e esse é um princípio básico, é um princípio que tem que ter na vida do cristão. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Por isso que o Senhor diz, medita na minha palavra de dia e de noite, tudo lhe irá bem. Então, qual que é o nosso exercício diário? Meditar na palavra do Senhor, ter essa palavra viva em nossos corações e andar nessa palavra, né? Andar por ela, andar orientado por ela, porque como diz, a palavra do Senhor, ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E o cristão que faz isso, ele nessa celebração, né, como nós estamos falando de Páscoa, a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, embora nós temos um evento que nós realizamos, né, que é um memorial da ceia, mas a ceia do Senhor tem que estar todo dia nas nossas vidas. Porque veja bem, vamos olhar um pouco para aquele povo. Eles têm ali, passaram pela circuncisão e agora eles vão para a celebração da Páscoa. Nesse exato momento que eles estão celebrando a Páscoa, eles estão ali com o coração ardendo, porque se a Páscoa já representava na sua primeira ministração a libertação do Egito, agora, além disso, ela também traz aí a essência da libertação do deserto, porque essa nação, essa segunda geração, elas estavam no deserto. O que é real para eles era o deserto, eles nasceram lá, né? A saída do Egito para eles era história, era uma coisa que estava atrás, era, né, olhar para trás e ver isso como um memorial, mas o deserto era real na vida deles, passou por eles. Então você imagine que essa festa deveria ser muito maior no coração dos israelitas nesse exato momento, porque eles também estavam celebrando a libertação daquele deserto de perseguição, deserto de humilhação, deserto de morte, né? Deserto de um povo sem terra, sem pátria, sem casa, né? Vivia aí andando de um lado para o outro. Então ali a festa estava muito mais potencializada. Trazendo isso para os nossos dias, assim tem que ser diariamente a vida do cristão. A sua vida tem que ser uma celebração de gratidão a Deus. Quando você louva a Deus, por trás desse louvor tem que estar uma gratidão, uma alegria, uma motivação maravilhosa, um desejo de se derreter em Deus, de tanta alegria, de tanta satisfação, de tanta gratidão, porque Deus nos libertou da morte, embora sabemos que o que está em torno, no nosso estereótipo, muitas vezes é difícil, a vida que vivemos é difícil, né? Eu não sei, nesse exato momento, qual é o deserto que você está vivendo, quais são os desertos da sua vida, mas o Senhor te espera para que você celebre uma Páscoa abençoada, uma festa de libertação. O Senhor aguarda você pisar na terra da promessa, amém? Então saiba que existem estações nas nossas vidas, às vezes nós estamos lá na estação do deserto, mas Deus está conosco. Olha, mesmo o povo
não sendo circuncidado, mesmo eles ainda não podendo celebrar a Páscoa, Deus nunca deixou, Deus nunca os abandonou. Em todo momento Deus esteve com eles, guardando, a mão forte do Senhor, livrando eles de todo o mal. Assim as nossas vidas, principalmente quando estamos passando pelos desertos da vida. Deus está lá nos guardando, mas na hora que você passa esse deserto e você pisa na terra da promessa, lembre-se, alinhe-se com Deus, porque ainda tinha uma parte aí. O povo tinha que sair para conquistar a terra. Então, antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, alinhe-se com Deus, né? Acerte o que precisa ser acertado e festeje e celebre a Deus na sua vida, né? Que o seu louvor, que o seu caminhar, que sempre tenha festa na sua mente, no seu coração, na sua alma. Como eu disse, externamente, né, no nosso exterior pode ter guerra, confusões, peste, mas dentro de nós há uma festa que quando abrimos nossa boca, nós adoramos a Deus, celebramos a Deus genuinamente, verdadeiramente, amém? Não como as escrituras dizem ali, esse povo me louva com lábio, mas o coração está longe de mim, ou seja, me louva com lábio sem festa, sem alegria, sem gratidão na sua alma, né? Então, esse tipo de louvor não alcança o Senhor, né? Que nós possamos ter um interior de festa para o Senhor, né? Que a nossa mente, o mover das nossas mãos, nossos pés, né? As nossas decisões, elas estejam todas sempre motivadas, sempre tendo por trás a motivação da celebração, da alegria, na direção do nosso Deus. Amém? Então que nós possamos hoje, através do batismo nas águas e da ceia do Senhor, que tanto o batismo como a ceia seja uma realidade, né? Que nós venhamos demonstrar ao mundo através da nossa alegria, da nossa gratidão. E o povo, quando vê, fala, não, esse verdadeiramente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Aí você está validando o seu batismo nas águas. E quando você louva a Deus com alegria, quando a pessoa vê essa entrega, você está apresentando a imagem de Deus, celebrando a Deus, que é a nossa ceia, né? A nossa Páscoa a Deus. Amém? Nossa gratidão. E que seja assim a sua vida. Amém? Lembrando sempre, esse deserto vai passar, mas enquanto estiver lá, se você estiver passando por algum deserto, Deus está com você. Amém? Deus abençoe a sua vida, assim como a sua família. Amém.